Atacante colorado recebe sondagem do futebol argentino. Tem goleiro que pode estar indo para o futebol europeu para jogar na Itália. A situação do CT Parque Gigante após as fortes chuvas que caíram em Porto Alegre. Um rival que pode estar dando chapéu no Inter em uma negociação que a maioria dos colorados não gostaria que acontecesse. E claro, né, mais uma perda por conta da questão financeira. Um jogador que o Inter tinha muito interesse está indo para o futebol árabe e dois jogadores são oferecidos ao Inter nessa janela de transferências. Eu te conto os detalhes aqui nesse conteúdo, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Salve rapato, salve gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional. Então, se tá chegando pela primeira vez aqui no meu canal, te inscreve, ativa as notificações, deixa teu like, deixa teu comentário, manda pros teus amigos. Tem conteúdo de Inter diariamente por aqui. Temos bastante coisa pra falar hoje nesse conteúdo. E antes de mais nada, eu quero te falar da Agropecuária Camargo, que é a nossa apoiadora aqui do canal há mais de 3 décadas no mercado, trazendo o que há de melhor em agropecuária, banho e tosa, pet shop. Então, se quer o melhor para o seu pet, vá até a Agropecuária Camargo em compras acima de R$ 80 e entregas grátis para toda a cachoeirinha. O atacante Rafael Borré recebeu uma sondagem do futebol da Argentina. Tô falando do Independiente, que fez uma consulta ao atacante do Internacional, que respondeu de forma negativa. Ele não tem interesse em deixar o Inter nesse momento, até porque o futebol argentino não tem como competir com o futebol brasileiro nesse momento em questão financeira. O Borré tem um dos maiores salários do elenco do Internacional, e o Independiente, nenhum outro clube da Argentina poderia pagar o que o Borré recebe hoje aqui no Inter, tá? Além disso, o Inter recebeu sondagens e tem negociações em andamento para a ida do goleiro Henrique Menck, goleiro de 18 anos, para o Como, da Itália. Tá? Clube da primeira divisão do futebol italiano, terminou em 10º lugar na última temporada. Não é um clube que disputa competições europeias, mas é um clube em ascensão que tem o Cesc Fábricas como seu treinador. Aquele mesmo, ex-jogador do Barcelona, do Arsenal, campeão pela seleção da Espanha, e o empréstimo com opção de compra. Seria esse o molde do negócio, tá? Do goleiro Henrique Menck, 18 anos, grandes passagens pela seleção brasileira de base, sub-17, sub-20, campeão sul-americano sub-20 com a seleção no começo desta temporada. O Inter atualizou nesta manhã a situação no CT do Parque Gigante, isso porque após as fortes chuvas que caíram em Porto Alegre, ontem a água acabou invadindo um dos campos lá do CT. Mas, mesmo com o vento forte, a água começou a baixar e não teve nenhum dano aí ao patrimônio do Internacional até esse momento. E se continuar dessa maneira, o Inter vai poder treinar normalmente no dia 28, quando se reapresenta para realizar a intertemporada. Bom, seguindo com o mercado de transferências, o volante Kaique, que tinha interesse do Internacional, o Inter queria contar com esse jogador para substituir o Fernando, um jogador que o Roger confia muito, ele vai atuar no Grêmio, tá? A informação que se tem é que o Grêmio está contratando esse jogador de forma definitiva por 5 milhões de reais. 3 milhões à vista, mais 2 milhões parcelados. O Inter que buscava contratar esse jogador, mas de forma gratuita. O Inter iria assinar um pré-contrato, depois fazer uma pressão no Juventude para uma liberação antecipada. Esse jogador deve atuar em Porto Alegre, mas no rival do Internacional. E o Elian Irala, que é outro jogador de meio campo que o Inter tinha interesse, deve atuar no futebol árabe. Isso porque o Al-Shabaab dos Emirados Árabes realizou uma proposta de 3 milhões de dólares por 65% dos direitos econômicos do meio-campista de 20 anos do San Lorenzo. E aí o Inter perde mais um jogador nessa janela de transferências, perde mais um jogador que resolveria parte dos problemas do Inter, assim como já perdeu o William Arão para o Santos, agora perde também o Elian Irala. Entretanto, o Vitinho, ponta direita, que atua lá no São Luís do México, é companheiro do Rodrigo Dourado, foi oferecido ao Internacional. Um jogador de 24 anos, de velocidade, joga pelo lado do campo, tem 30 jogos na temporada e marcou 7 gols, foi oferecido ao Internacional. A negociação seria de empréstimo com opção de compra, porque ele tem vínculo com o clube mexicano até o final de 2027. Ele que tem uma característica muito semelhante ao do Carboneiro, mas claro, né, joga do lado contrário do colombiano do Internacional. E para fechar, gente, o André Curi, empresário que trouxe Kaique Rocha, Maurício,
Alan Patrick, entre tantos jogadores, tem vários negócios com o Internacional. Ele ofereceu o meio-campista Caleb, do Fortaleza, para o Inter nos últimos dias. O Caleb é o camisa 10 do Fortaleza, é meio armador, mas ele está sem espaço, não vive um bom momento por lá e gostaria de atuar mais. Novo proposta oficial pelo jogador. Lembrando que o Fortaleza contratou ele definitivo do Atlético Mineiro lá em 2023, mas o Inter está analisando esse nome e não se surpreendam se o Inter fizer uma proposta oficial por esse jogador, nem que seja por empréstimo até o final da temporada. Então por hoje era isso, gurizada. Eu volto a qualquer momento com informações do Inter. Se chegou até aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário aqui embaixo. Clica aí, hypar vídeo, manda pros teus amigos, compartilha no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, onde tu quiser. Eu volto a qualquer momento com informações do Colorado. Tchau!